13 de maio de 2023, dia de Nossa Senhora de Fátima, nossa mãezinha. É festa no céu e festa, né, entre todos nós. Deus seja louvado. 13º dia com Maria no reino da divina vontade. A serva de Deus, Luísa Picarreta. A rainha do céu no reino da vontade divina vai ao templo e dá um exemplo de triunfo total no sacrifício. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Oração de preparação para a meditação. Imaculada Rainha, Mãe Celestial, venho de joelhos ao seu colo materno, abandonar-me em seus braços, para pedir-lhe com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a maior graça, que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, aceita-me como seu filho para viver nele, a fim de que não fique mais deserto, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, soberana rainha, me entrego e para que guie meus passos no reino da divina vontade, perto do seu colo materno, você me você guiará todo o meu ser, porque é a vida perene do rosto divino. Você vai fazer-me também como tu para Deus, e como tu, minha mãe, vou fazer a entrega da minha vontade, a fim de que em mim aconteça a troca com a vontade divina, e assim poderei ter a certeza que não irei mais sair do seu reino. Por isso, peço-lhe que me ilumine, para me fazer entender o que é a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Folha do mês. Todos os dias do mês de maio, de manhã à tarde, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes ao dia. Ajoelhar-se-á diante da imagem de Nossa Senhora e recitará: Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma, a rainha triunfante. Mamãe celestial, hoje eu venho me prostrar diante de ti, pedir sua força invencível em todas as minhas dores. E você sabe como o meu coração está cheio, até que me sinto afogado em dores. Oh, se você ama tanto ser minha mãe, tome o meu coração em suas mãos e derrame nele amor, graça, a força para triunfar em minhas dores e convertê-las todas em vontade divina. Lição da Rainha Triunfante. Meu filho, coragem. Não tenha medo, sua mãe é tudo para você. E hoje eu estava esperando por você para que meu heroísmo e meu triunfo em sacrifício lhe infunde força e coragem, para que eu possa ver meu filho triunfante em suas dores e com o heroísmo de suportá-las com amor e para realizar a vontade divina. Agora, meu filho, me escute. Eu tinha apenas 3 anos e meus pais me disseram que queriam me consagrar ao Senhor no templo. Meu coração se alegrava em conhecer a casa de Deus, isto é, ter que se consagrar e passar meus anos na casa de Deus. Mas sob minha alegria havia uma dor, por uma privação das pessoas mais queridas que você pode ter na terra, que eram meus queridos pais. Eu era pequena, precisava de seu cuidado paternal, me privava da presença de 2 grandes santos, e então vi que, ao chegar o dia da privação deles, pois fiz suas vidas plenas de alegrias e felicidade, eles sentiram tamanha amargura e sentindo-se como morrendo. Mas enquanto eles estavam sofrendo, eles estavam dispostos a fazer o ato heróico de me levar ao Senhor.
Meus pais me amaram para Deus e me abrigaram como um grande presente dado a eles pelo Senhor. Portanto, minha filha, meu filho, se você quiser ter uma força invencível para sofrer as dores mais difíceis, que todas as suas coisas sejam para Deus e as mantenha como presentes preciosos dados pelo Senhor, mesmo que temporário. Agora você deve saber que eu, com coragem, me preparei para ir ao templo, porque comigo entreguei minha vontade à entidade divina. E o Fiat Supremo tomou posse de todo o meu ser. Adquiri todas as virtudes da natureza. Eu era a dominadora de mim mesma. Todas as virtudes estavam em mim como tantas princesas nobres, e dependendo da circunstância da minha vida, prontamente se apresentavam para fazer seu ofício, sem qualquer resistência. Em vão teria me chamado de rainha, se eu não tivesse a virtude de ser rainha sobre mim mesma. Mantive perfeita caridade no meu domínio, paciência invencível, doçura cativante, profunda humildade e todo o suporte das outras virtudes. A vontade divina fez minha pequena terra, da minha humanidade afortunada, florescer sem os espinhos dos vícios e apegos. Veja, portanto, querido filho, o que significa viver da vontade divina. Sua luz, sua santidade, o poder converter todas as virtudes em natureza. Nem se rebaixa para reinar em uma alma nem se rebaixa para reinar em uma alma onde há natureza rebelde. Não, não. É a santidade que quer a natureza ordenada e santa onde deve reinar. Então, com o sacrifício de ir ao templo, eles foram conquistados. Eles foram conquistas que eu fiz. No sacrifício, o triunfo de uma vontade divina foi formada em mim. E esses triunfos trouxeram-me novos mares de graça, de santidade e de luz, até que me senti feliz em minhas dores, para poder conquistar novos triunfos. Agora, meu filho, coloque sua mão em seu coração e diga à sua mãe: você sente que sua natureza mudou em virtude? Ou você sente os espinhos da impaciência, as ervas daninhas da agitação, o mau humor das afeições não santas? Ouça, deixe sua mamãe fazer isso. Me dê sua vontade em minhas mãos, determinado a não querer mais, e eu farei você possuir pela vontade divina, que irá desarranjar-se de você. E o que você não terá feito em tantos anos, você fará em um dia, que será o começo da verdadeira vida, felicidade e santidade. Então Nossa Senhora diz, né, se até aqui, né, se até agora ainda não conseguistes, né, dar a sua vontade humana para ela, né, se ainda o que floresce em nós são os espinhos da impaciência, as ervas daninhas da agitação, o mau humor, né, das afeições não santas, agora ela vem, né, ouça, deixe sua mãe fazer isso. Ela é quem vai fazer em nós, né? Me dê sua vontade em minhas mãos, determinado a não querer mais. E eu farei você possuir pela vontade divina que irá desarranjar-se de você. E o que você não teria feito em tantos anos, né? Lutando com suas próprias forças, agora haveremos de fazer, né? Em um dia, que será o começo da verdadeira vida, felicidade e santidade. Né? Coloque sua mão em seu coração e diga à sua mãe: você sente que sua natureza mudou em virtudes? Se até agora não,
né? Que daqui em diante seja agora diferente, né? Entregando tudo às mãos dela, a fim de que ela cuide, né, de formar em nós a vida divina, a santidade divina, né? E unido a ela trabalharmos, né, nesse firme propósito. Pontos de meditação: o valor do sacrifício e o triunfo do sacrifício. A plenitude da graça e de toda virtude que estava no triunfo divino tinha que ser constantemente experimentado no cadinho do sacrifício para manifestar-se em sua plenitude e poder exercer no heroísmo que é tão querido e agradável ao Senhor, assim como a Ele é devido, o sacrifício por amor a Ele, e constituiu a essência da verdadeira santidade, que consiste precisamente no exercício das virtudes heróicas. Para Maria Bambina, este foi o momento da apresentação ao templo, que juntamente com o coração de seu eterno sonho de ser a Virgem de Deus, exigiu também um corte limpo com seus santíssimos pais e enfrentar a dupla dor aguda do sofrimento pela perda humana dessas duas mais sagradas afeições humanas, e a de ter de lhes trazer tanto sofrimento, né? Ela foi levada, foi deixada, né, no templo com 3 anos de idade, em que conta que na cidade mística de Deus ela sobe as escadas, né, deixa os seus pais e nem olha para trás, né? Então esse total desapego, né, apesar de ela foi, né, em busca desse bem maior, né, desse algo a mais, né, visando não o seu interesse, a sua satisfação, porque ela não a tinha, mas o ponto, né, de cumprir aquilo que era a vontade de Deus. E seus pais igualmente também, né, com a dor no coração, né, da separação, né, dela, mas sabendo que não somos, né, nossos filhos não são propriedades nossas, mas são filhos de Deus, a qual devemos devolver a Ele quando assim Ele o pedir, né, livremente, né, por amor a Ele. E então assim Ana e Joaquim assim o fizeram, né, entregaram, né, à casa de Deus. Mas tal era a vontade divina e lá foi necessário fazer, né, foi necessário fazer, né, foi apesar de, né, todo o sofrimento foi necessário, que assim era a vontade divina. E a Divina Maria teve um dos seus primeiros triunfos neste ato heróico. Hoje, na nossa atualidade, o homem que constituiu um mundo ao redor de sua vontade própria, da sua própria vontade, tem se deparado com uma linguagem para ele desconhecida e muito propensa à rejeição automática, a do sacrifício. Rejeita-se o sacrifício, né, abertamente. Antes, as crianças eram facilmente deixadas em internatos para seu maior bem e crescimento, mas hoje essa época é vista como desumana e contra os direitos fundamentais das crianças. Hoje se tem estatuto para proteger e os pais não podem educar seus filhos com rigor, e na nossa sociedade tem se formado em volta de uma superproteção que ocasionou em males terríveis. Obesidade infantil, crianças hiperativas e mimadas, depressão tanto nos pais como em filhos, divórcio dos pais, educação precária e deficiência por professores sendo maltratados por pais e filhos mimados, homossexualismo, pedofilia, violência doméstica, e ainda são ditas que as mudanças no comportamento social evoluem consideravelmente. Mas cada vez as pessoas estão mais trancadas dentro de suas casas por ocasião do tráfico de drogas que trouxe doenças sociais terríveis, dentre outras tantas coisas que se formos numerar aqui, isso aumentaria mais um livro inteiro.
É a inversão de valores, né? É os frutos, né, da vontade humana desordenada. Todas as coisas estão na ordem de Deus. É de suma importância lembrar a importância da ordem em tudo, porque Deus é a ordem absoluta e todas as coisas e criaturas devem estar sujeitas a esta ordem e respeitosamente a ela. Neste contexto, isso significa que mesmo os mais santos afetos, para serem vividos na vontade divina, devem ser submetidos à vontade divina, e, portanto, é necessário estar pronto em todos os momentos para renunciar a eles se tal for assim manifestado, como sendo vontade divina. Estar pronto, né, a renunciar, a desapegar-se de tudo e qualquer coisa, se assim for da vontade de Deus, quando ela se apresenta a nós. E sabemos claramente quando é a divina vontade, porque fica, né, na nossa mente a nossa vontade, né? Não que eu não posso, eu não mereço, eu não tenho que passar por isso, né? E tantas outras coisas. Devemos estar sempre prontos para dar a Deus tudo, nada excluir, né? Incluindo pais, incluindo filhos, né? Crianças, incluindo os entes queridos e as coisas mais caras, sem mencionar os bens materiais, o último na escala de coisas preciosas neste mundo. E por último, mas não menos importante, esteja pronto para sacrificar nossas vidas. Estas são palavras muito claras do Evangelho. Como muitas pessoas foram com ele, ele se virou e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, qualquer de vós que não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Então, Lucas 14, 25, 27 e 33. Portanto, é necessário fazer o exercício de se colocar diante de Deus e oferecer-lhe tudo, expressando as coisas com mais afinco. Deus nos pedirá o sacrifício do que Ele considera apropriado para nos deixar por nossa causa e para nossa salvação. Mas devemos estar interiormente prontos para dar a Ele em qualquer momento, como Abraão fez com Isaque, e como a Santíssima Virgem fez e realizou com seus pais, e mais tarde com o seu próprio Filho e Senhor, entregando Jesus, para morrer na cruz livremente. É bom interromper a bênção neste momento e fazer esse gesto diante de Deus, ou da Rainha Celestial, com o coração firme, em segundas intenções, sem segundas intenções e sem voltar atrás, renúncia total e absoluta de tudo, nada e ninguém excluído. É o que Nossa Senhora disse ainda há pouco, né? Coloquemos a mão no nosso coração e entreguemos tudo a ela. A nossa vontade, todos os nossos apegos, paixões, afetos, nossas estimas, nossos projetos, nossas intenções. Deixemos tudo, às mãos de Nossa Senhora, a fim de que a vontade divina de Deus, a vontade querida de Deus organize, a nossa vida, o que é prioridade, o que é a vontade dela, a fim de que seja feita a vontade querida de Deus, em nós como ela é feita no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Dominadores de si mesmos e ativos nas virtudes. Aqui está
o grande presente que a divina vontade comunica aos seus filhos. Deus é onipotente. Nos batizamos em Cristo em virtude de nosso batismo, bem como dos sacerdotes e profetas. Somos também reis. Somos também reis, sacerdotes e profetas. Rei de quê? Sobre nós, capaz de dominar nossos vícios e más tendências e exercitar as virtudes infundidas que recebemos como um presente no batismo. É como Nossa Senhora disse ainda há pouco, né? Tornou-se rainha porque era dominadora, né, de si, né, de sua vontade, de todo o seu ser. Né? Não se pode ser um rei, né, externamente se não o é internamente, né, intimamente. Então, é por isso como é dito, é exercitar as virtudes infundidas que recebemos como um presente no batismo. Como Nossa Senhora dizia também, né? É fazer natureza nossa essas virtudes. Né? É pôr vida, dar vida a essas virtudes como nossa natureza. Né? Eu não sou de natureza rebelde, desobediente, como se dizem hoje, né? Ah, puxou para o pai, puxou para a mãe. Não, né? Vivamos as virtudes, seja a natureza nossa, as virtudes santas de Deus. É por isso que São Lucas descreve, entre outras coisas, a vida totus tuus como uma perfeita renovação das promessas batismais, que começam a ser vividas não em conversas, mas em fatos, a partir da renúncia de Satanás, que deve estar sob os pés dos filhos de Deus, porque é mantida ali pelo poder operante da vontade divina e pela força devastadora do mais abençoado e sagrado pé da nossa rainha. É ela quem esmaga, né, a cabeça da serpente. E não por nós, né, e não nós com a nossa força. Né, como ela dizia também, né, farás entregando a nossa vontade a ela, né, as nossas coisas todas a ela, sem nenhuma reserva. Né. É ela quem vai dar cabo. Portanto, o que faríamos em um ano, haveremos de fazer em um dia, né? Através das mãos de Nossa Senhora, né? Através das suas lições e da força e a graça que ela nos dará para pôr em prática, né, as suas lições. Então, quais são as virtudes em que ser ativo e através de cuja verificação testamos o grau da nossa jornada e nossa união atual com a vontade divina? Aqueles que a Divina Maria nomeia caridade perfeita, paciência invencível, doçura cativante e humildade profunda, é necessário meditar muito nestas 4 virtudes, cuja presença é uma prova muito certa da autêntica santidade e cuja ausência ou escassa presença testemunha, pelo contrário, falta de sinceridade ou falta de compromisso em andar na vontade divina. Então, o que vai dizer, né, o exercício e a prática dessas 4 virtudes, né, mostra, né, atesta que estamos, né, dando passos nessa vida divina, né, nesse sacrifício, né, de nosso ser, de nossos apegos, né, para vivermos essa vida divina. Né, a caridade perfeita, a paciência invencível, doçura cativante e humildade profunda. Como vemos no dia de ontem, né, estamos num processo, né, de nós imitarmos a Nossa Senhora, de sermos como Nossa Senhora. Então, como rezamos na oração, né, dá-me a divina vontade, né, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Então, é dia a dia, né, fazemos essa caminhada, esse exercício, né, de viver essas virtudes, de tornar, né, natureza nossa essas virtudes. Que também, quando assim for, né,
daremos passo ainda mais profundos, né, e mais firmes no querer divino. Como foi dito, né, nos 10 primeiros volumes, se trata do desenvolvimento e a consumação da santidade humana. E depois do 10º volume adiante é que se trabalha, né, a vida divina em nós, né, a qual estudamos, né, plenamente esses conhecimentos da vida divina e não mais a santidade das virtudes, que compõem também essas 4 virtudes aqui, né? A caridade perfeita, a paciência invencível, a doçura cativante e humildade profunda, que passa a ser, né, essas virtudes passam a ser o palco para a santidade divina. A vontade divina converte todas as virtudes na natureza. Nossa Senhora pergunta: você sente que sua natureza mudou em virtude? Esta expressão é muito importante e deve ser explicada. As virtudes não pertencem senão à natureza humana, especialmente as sobrenaturais, fé, esperança e caridade, mas são um dom infundido por Deus em nossa alma com graça santificante. Todas as virtudes são perdidas, juntamente com a graça, com o único pecado mortal, de modo que ordinariamente, enquanto estivermos neste mundo, estamos sempre em perigo. Graça santificante é de fato uma disposição estável, mas não perpétua, não imperdível, precisamente porque não faz parte da nossa natureza. O milagre que acontece com a união com a vontade divina, e é realmente imenso, é que todas as virtudes se tornam naturais, isto é, tão profundamente enraizadas em nós e tão bem exercidas a ponto de serem quase invulneráveis. Nós podemos e certamente seremos tentados enquanto estamos neste mundo, mas nunca vencemos. Nossa Senhora pergunta: você sente que sua natureza mudou em virtude? Ou você sente os espinhos do impacto, as ervas nocivas das agitações, o mau humor dos efeitos não sacrificados? Dentro disso caem idolatrias, invejas, ciúmes, rivalidades, ressentimentos, desejos de superação, apegos nocivos ou desordenados e etc. Se ouvirmos essas coisas, a natureza humana ainda domina amplamente em nós. E daí? O que fazer? Desejar repelir nossa vontade, custe o que custar, com dor e tristeza que virão por causa da sensação de abstinência, como de um entorpecente ou algo. O corpo e a nossa natureza grita por não aceitarmos fazer a vontade de Deus, porque até então, né, se deu livremente o curso às suas vontades humanas. Então, agora, para se converter, né, o vício em virtude, né, requer um grande esforço e sacrifício da criatura. Mas como, repito, né, como Nossa Senhora diz, entregando nas mãos dela, faremos em um dia o que não fizemos em um ano, né, querendo fazer com a nossa própria força. Então, e clamar na oração, meditação e penitência para Deus nos socorrer, né, é o entregar a Nossa Senhora e nos infundir com sua misericórdia as forças que nos serão necessárias, né, para assim o viver. Em um dia você fará o que você não fez em tantos anos. Aqui está a resposta para a pergunta que acabamos de fazer. Deixe a sua mãe fazer isso. Me dê sua vontade em minhas mãos, determinado a não querer mais dar vida de novo à sua vontade, né, a não mais pecar, e eu farei você possuir a vontade de Deus, né, dando a nossa vontade a ela. Não se busca mais os vícios, né, mas se tem por hábito, por natureza, né, as virtudes divinas, né? Converte-se o vício em virtude, né, e passa a ser a nossa natureza.
né, que são os primeiros passos da natureza divina, né, a qual fomos criados, né, os primeiros passos do retorno à ordem, ao propósito para o qual Deus nos criou, né, a sermos santos, a sermos puros, santos, divinos, né, criaturas divinizadas. Então, o que você não terá feito em muitos anos, você conseguirá vencer em um dia. E isso é um fato verídico, né, verdadeiro, né, a qual eu sou testemunho, né, sou prova, que será o princípio da vida real, felicidade e santidade. Né? Aquele vício, aquela dificuldade que não consegui vencer, em que continuamente, né, confessa e dali um tempo, né, cai e peca de novo e torna a confessar. É o que se diz, né, dos pecados de estimação. Né? É um absurdo. Né? Mas aqui Nossa Senhora nos dá o remédio, né, a eficácia, né, desse remédio. O entregar a nossa vontade a ela. A plena confiança em Deus, a entrega, o abandono a Deus. Portanto, o amor a Ele, não mais querer ofendê-lo. Né? Este dia surgiu e surge nos corações de qualquer um que acolhe o dom, o aprecia, o preserva e o coloca em prática com toda a sua força. Podemos nos tornar a ser sozinhos como Jesus, ou permanecer em nossa humanidade, no meio das criaturas, pessoas da nossa convivência que você não aceita perder, mas na tortura interminável e no doloroso, estéril e inútil serviço em prol da sua própria vontade. Pecar é estar preso a misérias humanas, ainda permanecendo nas trevas e na sombra de uma vida medíocre, pobre, embrulhado em farrapos que hoje o mundo acha que é tão precioso. Vida pobre de bens espirituais. Aceitamos sorrir poucas vezes, por um breve tempo, e viver o resto da vida enxugando o gelo de dificuldades e sofrimentos intermináveis, derivados das escolhas erradas que fizemos, ou paralisados, solitários e depressivos e etc. Chegará um momento na nossa vida que não teremos mais apoios humanos. Não poderemos mais apegar a nada nem a ninguém. Seremos atraídos a Ele. Como Ele mesmo diz, né? Atrairei todos a mim. Ao qual, no fim de nossas vidas, quando Ele nos chamar, não tem como, onde segurar. Então que já vivemos assim desde já, né? Atraídos a Ele, né? Apegados a Ele, desapegados das coisas humanas, né? Das pessoas, das coisas, dos bens, de tudo, né? Dispostos a largar tudo quando Ele assim nos chamar. E portanto ser livre, verdadeiramente livre, livre para Deus, livre para amar a Deus, né? Mais que a nós mesmos, mais que a nossa própria vida. E portanto, né, ter a saúde do corpo e da alma, né? Porque é a vontade humana que atrai sobre nós tantas enfermidades. E na vida divina, não, né? Não que não iremos mais ficar doentes, não é nada disso. Mas em tudo damos glória a Deus, né? Tudo entregamos a Ele, tudo vivemos, né, para a glória dEle. É isso que eu quero dizer. Então, portanto, não é mais um fardo, um peso, uma prisão. É mais felicidade, liberdade plena. As oportunidades que perdi. Próximo ponto. Há uma canção maravilhosa do Dessum, tragicamente profunda, que conta a história de uma alma que termina a sua vida com condenação e diz seu pesar de ter perdido todas as oportunidades que Deus colocou diante dele na vida para receber a salvação e escapar
da distância eterna de Deus, uma sentença que a própria alma, certamente não Deus, escreveu e assinou por si mesmo. Quando os caminhões de graça chegam, devem ser bem recebidos. Quando os caminhões de graça chegam, devem ser bem recebidos, levados imediatamente com alegria. É necessário para lembrar a grande verdade que São Francisco de Sales, na Filoteia, descreveu assim: os avestruzes não podem voar, as galinhas flutuam raramente, desajeitadamente e no chão. Águias, andorinhas e pombos costumam voar com elegância e acima. Avestruzes e galinhas, que é a maioria dos homens, permanece na terra, perdendo a oportunidade decisiva da existência para entrar em um mundo divino e viver uma vida divina, e frustrando o dom de Deus. Deus nos salve de tão grande desgraça e de nos fazer andorinhas menos ágeis. Melhor se pombas brancas, melhor ainda se águias douradas, com os olhos fixos e apontados diretamente para o céu. Podem pensar que tudo o que Maria disse para você é loucura, forte demais, e que Deus mandou Jesus e ele tomou sobre si tudo, até suas escolhas. Ele tomou sobre si as reparações dos pecados consumados e as indiferenças cometidas pelo velho homem Adão, e por tudo e por todos os pecados que você reconhece que foi por fraqueza, tentação, ignorância e tantos outros justos motivos que Deus considerar por sua infinita bondade. Mas não por sua decisão, após você ouvir tudo o que Jesus ensinou, e aqui Nossa Senhora confirmou, de que se você decidir, a partir de hoje, permanecer na terra e no reino da sua própria vontade, acima da de Deus, nem sequer buscar conhecê-la, poderá viver de esperanças inúteis. A misericórdia de Deus é infinita e maior que tudo. Mas não podemos deixar de atender um chamado dela, que veio hoje até você para lhe dar nova visão e oportunidade de uma nova escolha. Eis a sua última tábua de salvação, essa que você quer receber, misericórdia divina. Misericórdia essa, amor esse, que está unido, que só existe por conta da justiça. Então, a justiça divina está lado a lado da misericórdia divina. Então, uma vez que, por misericórdia de Deus, Ele nos trouxe, Nossa Senhora nos trouxe aqui o conhecimento, a verdade, o remédio, a causa, a solução, para os males da nossa vida. E nós não querendo, não recebendo, não tomando esse remédio, para nos livrarmos da nossa vontade humana rebelde, desordenada, que ambiciona dia e noite o pecado. Se não tomarmos esse firme propósito, de não mais fazer a nossa vontade, mas em tudo viver a vontade de Deus, é o que vai dizer, poderá viver de esperanças inúteis. Que o que se pensa é que no fim das contas, todos serão salvos. São esperanças inúteis, de que Deus é misericórdia e, portanto, tudo Ele perdoa. Não, Ele nos traz o remédio, a solução dos nossos males. Ele que nos criou sem o nosso consentimento, como diz Santo Agostinho, não nos salvará sem também a nossa coparticipação. Então Ele quer ter a ajuda da criatura, a criatura trabalhando com Ele. Trabalhamos num reino que também é nosso.
Então vivamos a misericórdia, sim, mas também na justiça e na verdade. A verdade, não ignorar, né, as coisas, os ensinamentos de Nossa Senhora, o que Jesus mesmo ensinou no Evangelho, né, e pormos em prática na nossa vida, né, nesse firme propósito de não mais ofender a Deus, de sermos verdadeiramente filhos de Deus, né, portanto, obedientes a Ele em tudo, né, assim como Nossa Senhora foi e tornou-se rainha, né, e obediência não por obedecer apenas, mas por um amor, né, imenso, profundo. A alma, Santa Mamãe, ajude seu filho, me faça uma visita em minha alma, e tudo que você acha que não é a vontade de Deus, com suas mãos maternas arranca de mim. Queime meus espinhos e ervas daninhas, e você mesmo chama a vontade divina para reinar em minha alma. Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá 3 vezes até sua Mãe Celeste, para eu visitar a sua alma, e tu me darás toda a liberdade para fazer o que eu quero com você. Diga, minha mamãe, visite agora minha alma, e tenha toda a liberdade de fazer o que quiseres comigo. Então, a jaculatória. Rainha soberana, pegue minha alma e em suas mãos transforme tudo na vontade de Deus. Rainha soberana, pegue minha alma e em suas mãos transforme tudo na vontade de Deus. Rainha soberana, pegue minha alma e em suas mãos transforme tudo na vontade de Deus. Estivemos e sempre permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.